Então, vamos entender o que é um pouquinho o barroco na Europa, para depois a gente retomar aqui o barroco brasileiro com força na próxima aula. Então, olha, como é que aconteceu o barroco na Europa, né? Teve um contexto específico de transformações depois do Renascimento. O Renascimento foi uma época das grandes navegações, de uma explosão de conhecimento. O homem começou a ver e entender como era esse mundo. Ali já começaram os dogmas da religiosidade, começaram a ser quebrados com as navegações. Foi se ver que o mundo não era plano como se imaginava, o mundo era redondo. E muitas outras, então houve uma explosão de cientificismo. Então isso foi abrindo a cabeça do homem. Então, quando chega aqui nesse século XVI, final já do século XVI, a humanidade está vendo o mundo com outros olhos, né? De forma muito importante o acesso à leitura e à informação. Porque já havia um tempo aí da difusão do livro impresso, né? Gutenberg, no século XV, inventa a prensa tipográfica. Antes, os livros eram manuscritos, eram em pequena escala, ficavam muito restritos às grandes bibliotecas que estavam em poder da igreja, nos conventos. Então, nos mosteiros, né? Com a difusão do livro, as pessoas tiveram mais acesso à leitura e à informação, e isso faz com que as pessoas sejam mais críticas. Se elas são mais críticas, elas começavam a debater, a questionar, a ter o seu próprio ponto de vista, e isso provocou uma cisão muito forte dentro da Igreja Católica, porque um grupo, chamado Grupo dos Protestantes, eles protestavam, daí o nome, contra os dogmas da Igreja Católica. Os dogmas são verdades que não podem ser questionadas e nem comprovadas, que não podem ser questionadas. E há um momento agora em que o ser humano quer comprovar as coisas, principalmente por conta da ciência. Então, isso teve uma cisão, né? Então, é o que nós chamamos de reforma protestante. Houve a perda de muitos fiéis. E a Igreja Católica, ela rebate, ela protesta contra isso, né? Ela reage com o que a gente chama de contra-reforma. O barroco é a arte da contra-reforma. O barroco ele vem como uma propaganda religiosa, como forma de doutrinação, para resgatar esses fiéis que se afastaram do seio da igreja. Então, ele tem todo um apelo emocional muito forte. Já se sabia, muito antes do barroco, na época da expansão da Igreja Católica, lá na Idade Média, que a imagem ela era um tremendo veículo de propaganda. Nós já conversamos com isso também em aula, porque ela tem esse acesso à emoção. Os padres lá na Idade Média já sabiam, até antes da Idade Média, eles sabiam que a imagem era a história para os iletrados. Ou seja, antes do século XV, antes da invenção do livro, a grande maioria da população era analfabeta. Como ensinar a história da Bíblia para essas pessoas? Era através da imagem. Então, as imagens, as igrejas eram repletas de imagens porque elas precisavam contar a história, precisavam ficar na memória daquele fiel que ia ouvir a pregação. Então, a imagem já era conhecida como um grande veículo de informação. E aí você informa o que você quer. A pessoa que não sabe ler, que não sabe interpretar o que está lendo, ela vai aceitar o que é dito e o que é visto sem discutir. Quero mostrar, essa aqui é a imagem que está no livro, né? A primeira imagem que abre o livro, que é o Êxtase de Santa Teresa. No livro tem toda a história dessa imagem, vocês vão ter acesso lá, né? Que a êxtase é um momento de grande elevação espiritual, né? Chama-se de êxtase místico, o que alcançam também aqueles meditantes. Então, o religioso, quando se aproxima da espiritualidade que ele crê, ele se sente em êxtase. Então, é um momento de grande excitação. E aqui mostra exatamente o momento em que Santa Teresa ela é trespassada pela
flecha desse anjo. E ele retira a flecha dela. Então, ela é trespassada pelo amor divino. É interessante perceber que uma flechada deve doer, né? E que é uma relação muito forte com a dor. Havia essa crença na dor, no martírio da carne, no martírio do ser humano, para que ele pudesse alcançar a iluminação, digamos assim, né? A pureza e tal. Então, isso está dentro dessa crença. Então, Bernini se utiliza de vários elementos, né? Quando eu mostro na sala essa imagem, as pessoas sempre perguntam se esse é o Cupido, afinal de contas, um anjo com uma flecha nos remete sempre à figura simbólica do Cupido. O Cupido não acreditamos que isso tenha sido usado por Bernini a propósito, porque nada, gente, que vocês vão encontrar numa imagem de arte, ela está ali à toa. Nada é para enfeitar. Ainda mais nessa época em que era necessário uma mensagem ser passada. Então, nada ali está por acaso, né? A figura branca está remetendo exatamente a essa antiguidade clássica grega, em que as figuras eram brancas, a uma perfeição da anatomia, que aí já veio herdada do Renascimento, que está um pouco antes, que já procurou lá na antiguidade clássica essa referência com a estatuária grega. Então, você vê que vai vindo toda uma história sendo trazida naquela imagem. Mas quando chega no barroco, toda essa influência anterior, ela tem uma carga emocional muito forte. Né? Repara nas roupas, o planejamento do barroco, ele é tudo dobrado, parece que acabou de ter uma ventania no lugar. Há aquelas dourados atrás descendo. O que vocês acham que é dourado? É a luz divina, né? A luz que vem desse plano do paraíso, iluminando aquele momento daquela freira de grande êxtase espiritual. Então, no texto tem mais coisas e vocês vão fazer essas relações. Aqui eu trouxe um pedacinho, um recorte daquela imagem do rosto de cada um, para vocês verem a carga emocional forte. Olha a carinha do anjo, plácido, assim, tão tranquilo na hora que retira aquela flecha, e a expressão dela, né? A expressão parece que é uma intensidade emocional. Então, isso é uma característica forte do barroco, um exagero da emoção. Não era tido isso antes. Antes as figuras elas eram mais sóbrias, as expressões do rosto eram mais suaves, porque não era de bom tom na arte, não era belo na arte, as expressões do rosto serem nenhuma risada exagerada, nenhuma sensação de dor, o que deformasse a face. Né? Chamava-se de belas artes. Hoje chamamos de artes visuais apenas, não precisa ser bela, porque a partir do barroco a beleza começa a ser questionada. Né? Aí ela começa a ser sacrificada em benefício da expressividade e aqui da emotividade. O barroco ele é emocional, é denso, trágico. A gente costuma falar que o barroco é teatral. Olha só, aqui nós temos uma pintura de Caravaggio, Judite e Holofernes. Olha a expressão do Holofernes, olha a expressão da Judite com a testa franzida, a expressão de raiva a mulher que está ao lado da Judite, que é a serva dela que veio trazer a faca. É o momento de um assassinato. Judite está degolando Holofernes, que era um general assírio que estava dominando o povo dela. Judite é uma personagem bíblica, ela tem um livro no Antigo Testamento, então ela estava viúva e ela então seduziu o general e o matou para libertar o povo dela da opressão desse conquistador aí. Então esse é o momento exato. Você percebe que ali tem 3 jatos de sangue caindo do pescoço dele, o momento em que ela dá a primeira apunhalada e corta. Então você vê que a expressão do homem sendo degolado é de uma carga emocional muito forte. Isso não existia. Esse rosto deformado
torto, não existia na arte antes do Barroco. Aqui, olha, é uma outra pintura de Caravaggio, a descida de Cristo da Cruz, a deposição. Repare também que agora é óleo sobre tela, a gente está tratando de pintura. Então, está toda ali onde está a tela. Reparem sempre nos créditos da tela, que é importante, que nos dão uma direção. O ano de nascimento e morte do pintor sempre nos situa em relação àquela obra e aquele momento histórico. Repara aqui, olha, há sempre um fundo escuro. É quase que como se a cena principal estivesse recebendo assim um facho de luz, sabe como no teatro, quando você tem um palco escuro, que quando o ator entra, jogam aquela luz cênica em cima dele? É mais ou menos assim que acontece aqui no Barroco. Você vê que todo o fundo está escurecido. Eu aproximei um pouco mais, embaixo não tem muita coisa importante, é o chão, o solo e tal. Eu aproximei um pouco mais a imagem para vocês perceberem. Aqui, reparem a expressão de cada rosto. Cristo morto, a pele esbranquiçada. E olha o rosto de quem segura, das mulheres, daquele homem atrás, assim, é tudo muito teatral, muito cênico, né? O corpo, não só o rosto, mas o corpo também fala aí em cada obra dessa. Eu trouxe aqui uma pintura para vocês do Rembrandt. Adoro Rembrandt também. E aqui você percebe que já não é mais um tema religioso. O Barroco não tratava só de temas religiosos, tá? A gente trouxe os temas religiosos no início porque é com essa religiosidade que vai influenciar lá no Barroco no Brasil. Mas na Europa toda teve esse período barroco. E aqui na Holanda. A Holanda era um país protestante, não era católico. Então, os temas já são mais voltados para outros assuntos. Aqui, também porque no protestantismo as imagens de santos não são cultuadas. Não é legal ter imagens. Eles têm esse dogma, para eles foi abolido, né? Então aqui o Rembrandt pinta, olha, a lição de anatomia do Dr. Tulpe. Essa obra foi encomendada pela Associação dos Cirurgiões de Amsterdã e mostra uma aula de dissecação de cadáveres, em que os anatomistas, ou seja, aquela era uma aula na Faculdade de Medicina, mas percebam, há também, olha, o tema muda o assunto, mas há uma atmosfera nesse ambiente, tá vendo? Há um fundo neutralizado escuro e a luz está em cima da ação. Todos os rostos ali são expressivos, todos. Alguns olham para a plateia, que são os alunos, né? Porque essas aulas na anatomia eram feitas em anfiteatros, então todos os alunos assistindo. Aquilo era realizado num palco. Você vê que as expressões estão... o professor, na explicação dele, alguns espantados, outros olhando para a assistência, mas todos os olhares ali estão atentos, não tem ninguém distraído, sabe? Então, há uma luz em cima e há, assim, uma atmosfera de um certo suspense. Eu trouxe aqui os músicos barrocos, tá? Alguns mais importantes. O barroco foi um período de uma produção musical muito intensa. Eu trouxe aqui alguns músicos que estão no livro relacionados e vou deixar os links para que vocês acessem essas músicas, ouçam um pedacinho de cada pelo menos, porque a minha intenção aqui é que vocês entrem no clima. E a música tem esse apelo legal de fazer você entrar naquele clima. Eu quero que vocês entrem nesse clima do barroco para que na próxima aula a gente chegue ao Brasil. Obrigada.